Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao On Money, the podcast. Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, com uma pauta bem legal. Eu sou Eduardo Toledo. E eu, Giuliane Yunes, e hoje vamos falar sobre crescimento econômico. Então, a gente repassa para vocês algumas informações que a gente considera essencial do ponto de vista de investimento, mas que evidentemente tem uma repercussão pessoal, uma repercussão da sua vida. Se você está num país que tem capacidade de crescimento e efetivamente cresce, a sua qualidade de vida melhora, a sua capacidade de consumo melhora, a sua ascensão econômico-social melhora, você tem mais acesso à saúde, De mais toda a acesso coletividade, né? à coletividade, de fato. Exato. Falando de o forma grupo, coletiva, né? o grupo, aquele povo daquele país tem uma evolução da sua qualidade de vida. Então, é isso que a gente vem buscando, o Brasil vem buscando um crescimento econômico desde que foi estruturado minimamente, em termos de sociedade. Desde 88 a gente tem uma estrutura na Constituição que busca isso, a gente tem elementos ali que buscam esse desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e tudo depende do crescimento econômico. Sem crescimento econômico a gente não consegue fazer absolutamente nada. E a gente talvez perceba isso bem, pelo menos acredito muito nisso, quem viveu antes do Plano Real percebe claramente como o fato de ter uma mínima estabilidade econômica fez uma grande diferença para o país. Melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Porque assim, a gente fala muito hoje, acho que a gente tem um crescimento muito grande no Brasil, de investimentos de modo geral. A gente tem um número muito grande, expressivo hoje de investidores na Bolsa, a gente tem muitos modos de investimento. E a gente tem uma repercussão muito interessante de investimento. Acho que depois de algumas mudanças significativas, a gente fala de investimento com muito mais frequência. A gente fala de política também, de muitas coisas com muito mais frequência. Eu acho que a internet ajudou muito. E a gente às vezes simplifica demais. Eu acho que, no fundo, o investimento é algo extremamente complexo. Isso. E para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de crescimento econômico, a gente vai a fundo tentar imaginar com os dados o que esperar de um determinado país. Então, você imagina a que ponto a gente precisa chegar para analisar o investimento. Então, se eu vou fazer um investimento na China, eu tenho que saber se a China realmente tem capacidade de continuar crescendo, pelo menos de acordo com aquilo que eu imagino, para render o meu capital lá. E essa mesma análise todo mundo faz no mundo inteiro com os seus investimentos, inclusive aqueles que vêm para o Brasil. Então, quando a gente pensa assim, que o Brasil poderia ter recebido mais investimentos, como a China recebeu, como a Índia tem recebido, eu acho que vale o raciocínio do que está errado, por que a gente não está conseguindo receber investimentos do mesmo modo que esses países. O dinheiro ele não tem fronteiras, ele vai buscar as melhores condições de se multiplicar e de trazer retorno ao seu possuidor. Exatamente. Então o possuidor, ele vai, o investidor, ele vai buscar um ambiente que seja agradável do ponto de vista regulatório, do ponto de vista estrutural e de tudo aquilo que ele possa ter a garantia, também do ponto de vista de como funcionam ou não as instituições. As expectativas, de risco. Você tem que ter. Você pode imaginar isso, esse raciocínio como uma experiência própria. Se você vai comprar qualquer coisa, um carro, o que você quer? Você quer ter segurança, você quer saber, você quer que aquele carro não apresente defeitos, que aquele carro ele produza, batida, que ele produza para você o resultado que você imagina, o consumo. Se você compra o carro e ele consome o dobro do que você imaginava, quebra na primeira esquina, essa sensação de insegurança também acontece com investimento, Você vai investir em algo que você não conhece, você não sabe os riscos que você potencialmente está exposto, Tudo isso depende de um ambiente adequado, Então, se você tem um ambiente adequado para investimento, a potencialização do crescimento de um país existe, Você consegue potencializar esse crescimento. Para falar um pouco disso, quando a gente fala de investimento, para falar de forma mais adequada, a gente pode trazer a equação básica de PIB. É um pouco de economia, um pouco chato talvez para algumas pessoas, mas
o reflexo é muito interessante. Quando a gente fala em economia dos agregados macroeconômicos, a gente fala muito sobre poupança e investimento, né? Vocês já devem ter ouvido também poupança e investimento como dois agregados macroeconômicos muito relevantes em qualquer economia. E quando a gente fala de poupança, né, a gente pode imaginar mesmo aquela poupança que a gente faz individualmente, a poupança das empresas, a do setor privado, né? A poupança só é possível se você tem excedente de rendimento. Claro. Né? Então, você pode imaginar que se você consegue poupar alguma coisa, você está criando sim uma poupança. Uhum. E por que a poupança é importante? Porque a poupança é o que dá, é o combustível do investimento. Né? Você só consegue fazer investimento se você tem poupança. Então, para você investir... Se você gasta tudo nas suas necessidades básicas e não tem capacidade de poupança, de poupar, né? Você acaba se perpetuando e se distanciando em relação aos outros países. Né? Então, essa é a grande armadilha. Uma armadilha. E é uma armadilha complexa. Né? A gente simplifica muito. O modelo simplifica e a gente simplifica. O modelo serve tanto para as pessoas quanto para os países, né? Né? Quando você pensa que você quer uma evolução do seu padrão de vida, você precisa de fato ter um mínimo de poupança e fazer investimentos adequados. Claro. Né? Os investimentos vão retornar para você não só em termos financeiros, né? Escolher um curso adequado, falar uma língua extra, né? Tudo isso vai compor, são investimentos que vão compor capacidades para você e para conseguir um maior rendimento. Né? Então, quando a gente pensa nessa equação de poupança e investimento, a lógica, a situação triste que a gente enfrenta, e a gente verifica isso em inúmeros países, é que quando a gente se fecha e a gente não tem crescimento, a gente não tem capacidade de poupar. Isso, vou dar um exemplo para vocês, a gente falou muito de inflação já, mas quando a gente olha lá para trás, na década de 90, antes do Plano Real, eu me lembro, era muito comum fazer o seguinte, a gente recebia, ia correndo para o supermercado, gastava tudo. Gastava tudo, porque a gente sabia que no dia seguinte, em determinadas épocas, assim, a mudança de preço era de hora em hora, né? A maquininha de remarcar era constante. Então o que você fazia? Você gastava tudo. Ou você comprava dólar. Era a forma de poupar. E que tinha, inclusive, a cotação no mercado negro, estava no Jornal da Globo. Você tinha várias cotações, né? Em todos os jornais jogavam as cotações do mercado negro. Ou você colocava no overnight, no CDB, que eram taxas realmente... assim, a inflação não é que foi ruim para todo mundo. Teve pessoas que ganharam muito com a inflação e até mas perderam. assim não era distribuído. Mas em termos de sociedade, ela é algo que, em termos de sociedade, ela realmente ela derruba uma sociedade. Ela deixa a sociedade ficando muito para trás em relação a quem combate a inflação. Exato. E o que acontecia com essa situação toda disfuncional do ponto de vista econômico era a incapacidade de poupar, porque comprar dólar não é poupar do ponto de vista investimento. Não. Você uma não está... reserva de valor. É igual comprar ouro e dólar, né? O seu dinheiro fica preso, entre aspas. É uma moeda. Não existe uma circulação real na economia. Isso. Agora, se você investe, por exemplo, numa debenture, né? Um exemplo bastante simples, mas que eu acho que captura bem esse significado, o que você está fazendo é financiar a atividade produtiva. Você está colocando dinheiro numa empresa, né? E esse dinheiro vai ser utilizado pela empresa para o seu financiamento, para as suas atividades produtivas. Vai né? cumprir a função, vai ser, na melhor das hipóteses, vai ser devolvido, né? Exatamente, é o que se espera. E a lógica de uma estrutura estável é que você, de vai fato, remunerar o risco da pessoa que passou, que fez o... Então a lógica, né, é muito bonito, na verdade. Né? Quando você para pensar nessa transição de capital de um lugar para o outro, né, você tem essa estrutura de poupança para investimento, e esse investimento gera produção, gera crescimento econômico. Esse crescimento econômico gera capacidade de poupança. Então essa roda girando, né, é o que é capaz de fazer com que os países cresçam. E a gente pode analisar, né, a gente... talvez faça isso, né? Não é fácil, é complexo. A China
é o melhor exemplo de como fazer isso. A China fez esse trabalho constantemente nas últimas décadas. Capturou investimento. Né? Ela investiu também, né, na questão da educação. E eu tenho um exemplo interessante, né, e pessoal. Né, eu fui fazer o mestrado em finanças nos Estados Unidos. Mas aí, Eduardo, só te interrompendo, mas só para a gente analisar. Você está falando de uma época em que a China já tinha feito muito investimento. Isso. E continua fazendo. Continua fazendo. Mas ela fez muito investimento no momento em que ela não tinha esse pessoal estudando. Né? Então era uma outra realidade. É muito interessante isso, porque quando a gente olha para a China da década de 80... Hoje ela reconhece, né? E põe realmente o dinheiro. E às vezes até as famílias colocam o dinheiro pessoal. Sim, porque boa parte desses chineses, a minha turma de finanças era grande maioria composta por chineses. Né? E a segunda nacionalidade era de indiano, né? No curso. Então eles agora os indianos já põem são a mão né? no próprio bolso. Alguns são financiados pelo governo, mas a maioria põe a mão no próprio bolso e investe do bolso na formação. Olha, é muito interessante isso. Isso dá um retorno, né? Você eleva a qualidade do teu salário quando você está qualificado, você tem a capacidade de produção, de absorção de novos métodos, tecnologias, processos, muito maior do que quem não tem uma qualificação mínima. Claro. Então a gente gosta de fazer esse trabalho, de trazer essa educação também, né? A gente está fazendo um pouco dessa atividade, né? De transferência de conhecimento, né? Tentando estabelecer para vocês. Isso para mim é uma satisfação pessoal, né? Mais mim até também. Eu gosto bastante de fazer isso. Né? É uma forma interessante de devolver um pouco do que a gente obteve, que a gente ganhou, que foi investido na gente. Né? E assim, o que a gente observa, né? E como que um país assim quebra esse ciclo de baixo? Exatamente, Eduardo. Olhando para a China, né, o que a China fez. A China, em 78, se abre gradualmente ao mercado externo. Então ela faz o seguinte, olha, eu não tenho poupança, eu preciso de investimento. Eu não tenho esse dinheiro para fazer investimento, então eu vou me abrir ao capital externo. E fez isso gradualmente. Fez isso melhor ainda. E ela ofereceu uma mão de obra muito barata. Sim. Então o investidor, ele tem um país A e um país B. Por mais que o país A seja super desenvolvido, mas você tem um país B te oferecendo um custo de investimento, que ele vai poder ter um retorno muito maior, com um salário lá embaixo, aquilo ali, ele vai agregar no teu lucro, né? Exatamente. Natural. E isso é surpreendente, porque a China conseguiu capturar isso de tal modo e com tanta eficiência, que se a gente olha para o mundo comunista passado, né, foi um único país que abraçou, entre aspas, o capitalismo, um modelo capitalista que a gente está falando hoje, que é esse modelo de crescimento, e se deu muito bem, entre aspas. Né? Conseguiu fazer um crescimento substancial da sua economia, da sua sociedade, conseguiu tirar milhões de pessoas de uma linha de pobreza absoluta. Né? Primeiro eles tiveram que fazer o caminho errado, né? Jogaram milhões e bilhões de pessoas na pobreza, mas erraram o caminho e aí deram a volta. Isso pode ser ruim, né? Mas quando você compara com outros países que quebraram, que só entraram no ciclo de baixa e não conseguiram voltar e até hoje estão lá. Não conseguiram sair. Né? Então, a gente tem outros países como, por exemplo, o Laos, o Camboja, que continuam ainda muito restritos e não recebem investimento estrangeiro, são próximos à China, fazem fronteira com a China. Né? E um país que eu tive a oportunidade de visitar, que é o Vietnã, é uma sensação, uma sensação de que você pegou a China no começo, né? Como se você voltasse no tempo e tal, porque é um país que está recebendo muito capital estrangeiro, porque está naturalmente ao longo do tempo, né, a situação de crescimento da China vai tornando a China cara. A China vai tendo outros interesses de desenvolvimento, não se submete mais a determinadas posições de produção. E aí há naturalmente uma realocação para outros países. Com certeza.
E quando a gente fala da questão da China, o que chama muita atenção é porque a China se abriu, de forma controlada, mas se abriu a esse capital estrangeiro. E é esse a grande chave, a grande regra de ouro desse modelo econômico. É que quando você não tem capacidade de poupança interna, você se abre a esse capital externo. E você faz uma série de reformas internas para que esse capital venha, para que você consiga atrair esse capital. A China foi fazendo isso gradualmente, mas a China tinha alguns atributos muito interessantes, né? Que é a mão de obra vasta, muito pouco qualificada, mas muito barata. Uma série de, digamos, liberdades de produção em termos ambientais, né? Não havia restrição que havia na Europa, não havia, que havia regulamentação mesmo trabalhista com a América que Latina, em qualquer outro lugar, né? Digamos, uma posição de subserviência do próprio chinês em relação ao trabalho, muitas vezes difícil de conseguir em outras regiões, né? E isso possibilitou, assim, que embora muitos outros problemas ainda existissem, a China conseguisse evoluir. Mas, se você analisar a China hoje, né, eu dei uma olhada no chamado Dual Plan chinês, que a China faz planos de 5 em 5 anos. Ela fez um em 2021, fruto da pandemia e fruto do que ela viu que estava acontecendo no mundo em relação a ela. A China já percebeu que o mundo está se retraindo em relação a ela. Está percebendo e está trabalhando agora, se voltando para o mercado interno. Né? Se voltando, pensando em depender menos do mercado externo. Mas se você ler o Dual Plan dela, você vai ver cada um desses pontos que a gente vai discutir aqui. É uma coisa incrível. Parece que eles fizeram a lição de casa de um modo inacreditavelmente eficiente. Muito mais fácil quando não se tem oposição, né? Ao risco de você não ter, de você ter uma espécie de ditadura, né, como é o caso chinês, você ter, no caso da China, do Mao, né, você teve uma época muito ruim. E pode ter uma China muito boa, evoluída, com um governante positivo como era o Deng. E a gente hoje tem um governante que é meio complicado. Tem aspirações talvez conflituosas, né? E isso pode ser um problema para a China. E a própria volta da China para si mesma, né, no mercado interno, também tem seus limites. Tem reflexos também, né? E quando a gente fala então dessa regra de investimentos, e a gente fala daquilo que é necessário para o país, né, a gente tem vários itens, a gente gostaria de discutir com vocês. O primeiro, mercados financeiros intermediários. Então, o país tem que ter mercados financeiros intermediários bem estabelecidos, né? Então, desse mercado financeiro, a gente tem a alocação eficiente de capital, né, de recursos. Então, você, Eduardo, você tem um dinheiro que você quer fazer um investimento, né? Se você consegue fazer um investimento, você tem uma estrutura que faz com que esse dinheiro chegue adequadamente a uma empresa, e essa empresa utilize esse financiamento, esse crédito, e consiga fazer uma produção, consiga levar o PIB, consiga ajustar, né, de forma adequada a risco e retorno, você tem um sistema eficiente, né? No caso brasileiro, eu acho que a gente tem, nos últimos anos, uma estabilidade muito boa a partir do Plano Real. Então a gente tem o caso, por exemplo, do Tesouro Direto, que eu acho, não é um financiamento para empresas, mas é um sinal de maturidade no mercado. Quando você tem um título, por exemplo, para 2 décadas, você compra um título que vai vencer em 2, 3 décadas. 2055, né? Qual é o grau de confiança que você tem que ter para comprar um título de 3 décadas? Tem que ter muita confiança. Você vê que isso é um produto e um reflexo também que é muito comum nas economias mais maduras, né? Você vê hoje uma fuga mundial para o dólar, porque você tem as principais moedas correndo para o dólar devido à instabilidade mundial. Exatamente. O real ele teve a fuga muito grande no começo da pandemia, mas hoje ele deu uma certa estabilizada. Né? E a volatilidade dele hoje caiu muito nos últimos 3, 4 meses, mostrando
que consegue controlar a inflação, que consegue fazer a política fiscal e tributária. Isso, né? Isso é uma coisa muito positiva do Brasil, porque poucos países conseguiram segurar o câmbio. Em geral, também se analisa o Brasil no curtíssimo prazo. Né? O O analista estrangeiro, ele analisa o Brasil no curtíssimo prazo. E por quê? Porque o Brasil sempre tanto foi de que curto boa prazo. parte da carga da dívida do Brasil ela é de curto prazo. Então você tem em 1980, 90, que você tinha títulos de 3, 4 meses na média, né? Ainda hoje a média é baixa, mas você já tem a opção, principalmente para o pessoal que faz carry trade, né? A opção por exemplo, de 2055. Exatamente. Né? Com juros real ali em cima de um índice de inflação. Porque quando você tem um título muito longo, né? O principal fator de risco é a inflação. E quando tem essa fuga para o dólar, o pessoal vai muito em cima do título de 30 anos. Né? Então, quando você vê aquele título de 30 anos, ele começa porque quando a gente inverter a curva, fazer uma curva de juros invertida, que é um assunto muito legal até para a gente tratar um dia, se for o caso, mas ele é um indicador muito seguro de recessão. É verdade. Porque então, quando os investidores do Wall Street eles assinavam o jornal, uma das primeiras coisas que eles olhavam no jornal era a curva de juros. Porque quando a curva de juros inverteu lá em 29... pode você ver. Teve um problema grande por uma década. Até né? o raciocínio de estabilidade. Né? Você consegue fazer esse tipo de análise porque você tem dados de décadas. Você está analisando décadas com décadas. Sim. E no Brasil, a gente de fato só consegue analisar a partir de 94. Porque o que a gente tem antes é muito instável. E mesmo o nosso mercado financeiro, ele é fruto da década de 60. Então, quando você compara com o mercado americano, a gente é bebê, né? Mas a gente evoluiu bastante. Nos últimos tempos a gente tem tido uma série de iniciativas interessantes. A gente tem uma abertura muito grande para novas assim, empresas do setor financeiro. Só tentar fazer O mercado financeiro do Brasil ele é de 1800 e alguma coisa. O desenvolvimento com a lei das SAs, modernização, porque antes a pessoa tinha um título, né, que era uma nota cautelar, né, em papel, ele guardava, estocava no... Mas o Brasil ele tem muitos problemas até a década de 60. No cofre, o cupom... Chamava cupom porque realmente a pessoa destacava fisicamente um cupom, ia lá e trocava. E era o portador, né? O portador, claro. Você perdeu aquela cartela, você perdeu o título, né? Mas o Brasil nessa fase inicial, né? A gente tem um caso muito interessante que eu vou trazer para vocês aí ao longo do tempo, alguns brasileiros que fizeram história no Brasil e a gente pouco fala a respeito. Mas tem histórias, né? Que são incríveis de como o Brasil era estruturado. No caso das SAs, nessa época, comecinho de 1900... Acho que a melhoramentos é dessa época. Então, mas não tinha SA, não existia essa divisão entre patrimônio pessoal e empresa. Era uma confusão patrimonial, era extremamente complicado, a gente ainda vivia numa estrutura... Teorias mais antigas, que não existia pessoa jurídica. A contabilidade... Muitos países era chocante. Demoraram a adotar a teoria da pessoa jurídica. E era chocante com países mais evoluídos. Né? Então, mas assim, no caso brasileiro, né, como fator de crescimento, eu acho que a gente tem hoje um mercado evoluído, financeiro bem mais evoluído. A gente tem hoje uma quantidade de bancos muito maior. A gente tem entidades que fornecem crédito, microcrédito. Né? A gente tem uma estrutura de crédito de pessoa física também muito interessante. A gente tem os IPOs muito mais expressivos. A gente tem que é crédito, é dinheiro que vai para a empresa. Né? Tanto que a gente sai de em torno de 70 mil pessoas na década de 80 que investiu e você pode imaginar na Bolsa de Valores, investia, né? Quem eram essas 70 pessoas? mil pessoas, e hoje você tem alguns milhões de pessoas investindo diretamente na Bolsa. E não é só número.
Essas 70 mil lá do passado eram pessoas especializadas, eram pessoas que tinham conhecimento, eram pessoas que tinham acesso, muito capital. Também, né? Então a gente passou a ter capacidade de investimento direto, né? A gente hoje tem muitos produtos financeiros que a gente pode fazer aplicação direta. A gente tem alguns formatos que eu acho muito interessante, como por exemplo as debêntures incentivadas, que tem uma finalidade de infraestrutura, né? Quer dizer, o mercado financeiro de modo geral, ele evoluiu bastante. Ele evolui, vai dando liquidez, vai dando... Ele fomenta retorno, todo o vai crescimento. fomentando, vai fazendo o crescimento, vai alocando de uma forma que busca eficiência, Exatamente. né? Porque o empreendedor, ele vê uma oportunidade, ele vai atrás e às vezes ele não tem o capital, vai buscar o capital de quem tem. Exatamente. E faz aquilo lá ser uma operação de ganha-ganha. Você vê, hoje em dia a gente tem até sistemas que a gente nem imaginaria, como o crowdfunding, né? Que você investe numa startup, né? Diretamente no modelo americano, isso é uma criação americana. Ainda há restrições de investidor qualificado para alguns tipos de... Sim, sim. Até porque assim, são operações de altíssimo risco, né? Então, em termos de risco e retorno. Concordo. Então, são pessoas que podem perder aquele investimento, que são permitidas a abrir. Sim. Você tem que ter essa capacidade, ou a capacidade de perda, ou o conhecimento e aceite do risco. As duas coisas, exatamente. Então, a gente fala do mercado financeiro como evoluído, né? Intermediários como uma espécie de óleo, né? Na engrenagem que possibilita com que tudo ande. E não é uma coisa isolada da sociedade, ela precisa de um sistema jurídico eficiente, de um sistema jurídico regulado, estável. Estabilidade política. Então esse é o nosso segundo item, né? de fator de crescimento, a estabilidade política, regra de lei, né? Direitos de propriedade. Então existe uma série de questões envolvidas quando se trata de estabilidade, que tem a ver não só com mercados financeiros, com direito de propriedade. Direito de propriedade tem um reflexo muitíssimo importante no investimento, porque se você investe num país que pode pegar seu dinheiro e não devolver, você não investe, né? A sua lógica é simples assim. Claro. E isso ficou muito abalado agora com a guerra, porque você tem investidores do mundo todo que têm investimentos em todo o mundo, que de repente são taxados ou falam assim, não, já que você é rico em tal país, você é oligarca, você está ligado ao governo, vamos congelar os seus bens. Isso é muito delicado. Então, isso é muito delicado. O direito de propriedade, ao momento que você faz isso, ele fica em xeque. Esse modelo de reconhecimento do direito de propriedade. Porque a partir do momento que você permite que uma pessoa vá investir, né, por mais que você tenha políticas de compliance para você saber a origem do dinheiro, quando o investidor vem de fora é muito mais difícil você saber. Muito mais difícil. E aí quando de repente, do dia para a noite, você tem esse direito, não, você tem tal nacionalidade, muito delicado. E você tem os seus bens congelados no país, é algo que põe em xeque, aumenta o risco de forma global, mundial, né? Por isso que a guerra, quando ela vai para esse lado... você pode imaginar que um país, né? Qualquer país, né? Ela põe em xeque os sistemas. Você tem o seu dinheiro naquele país, né? Você tem o seu dinheiro naquele país, aquele país entra em conflito, você naturalmente tem o seu risco aumentado muito. Né? Quer dizer, para você continuar ali naquele país, você vai ter que ter um rendimento muito maior. Para garantir que você fique. Essa instabilidade política é muito ruim para o crescimento do país, porque afasta esse capital. Tanto que uma das grandes vantagens do comércio, né, o comerciante, ele é um cara que estimula a paz. Com exceção do vendedor de armas, que tem o vendedor de armas ele também. Ele estimula a paz quando ele vende para os dois lados. Na mesma proporção. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Na mesma proporção. Se ele dá uma arma nuclear para cada um. Porque em geral é assim, né? Se um tem, é um problema. Mas se todos têm, há um certo equilíbrio. Claro. Exato. Porque a partir do momento que a pessoa vai usar arma, ela vai ter uma reação desagradável. Com certeza. E o comércio é o grande
estimulador da paz. Com certeza. Ele não quer, ele quer vender para a maior quantidade de pessoas possível, né, levar os bens dele, e as pessoas também querem receber aqueles bens. Exatamente. Né? E ele só consegue fazer isso de uma forma plena no ambiente de paz. Você vê, tudo anda junto, né? Quer dizer, anda junto. Você precisa de uma estabilidade política para você ter um cenário bom. Eu vou investir, eu tenho uma fábrica, eu quero expandir minha fábrica. Se eu não tenho um cenário favorável em termos políticos, tudo pode mudar. A tributação pode mudar imediatamente, as leis podem mudar imediatamente, ou pode ser um país sem lei. Né? Claro. Existe isso. Quando você tem uma situação de guerra, não existe lei. Né? Não existe proteção à propriedade. As leis e garantias, todas são suspensas, suprimidas. Imagine você, dono de um imóvel na Ucrânia. Quanto vale seu imóvel na Ucrânia hoje? Se for bombardeado ali, cara. Mesmo que não seja. Você não vai conseguir vender hoje. Ou se vender, vai vender por um preço ridículo. Exato. Assim como na Venezuela. O pessoal que vem pra cá, na Venezuela, eles trocam um imóvel por um tênis, praticamente, pelo preço de um tênis aqui no Brasil. Então, mercados financeiros intermediários, estabilidade política, regra de lei, né? E direitos de propriedade. Sistemas de educação e saúde. Né? O terceiro item, por que sistemas de educação e saúde são importantes? Porque a baixa qualificação impede capacidade produtiva. Né? Quando você não tem um ambiente favorável, você tem um problema do chamado brain drain. É o sujeito que estudou, é o sujeito que fez mestrado, doutorado, tem uma capacitação altíssima, que tem um interesse, por exemplo, em participar de pesquisa. Mas no Brasil, por exemplo, talvez ele não tenha espaço. Ou talvez ele até tenha, mas ele vai enfrentar problemas do tipo, não tem materiais, não tem jaleco. Laboratório. Está quebrada a máquina de análise faz 2 anos. Não consigo importar um reagente. A receita não deixa. A greve queima todos os experimentos em andamento. Faltou energia elétrica. Aí ele recebe uma proposta de uma universidade americana para ser um professor, europeia, um assistente. Ele vai embora. Para ser um pesquisador. Quantas pessoas você conhece, Eduardo, que foram embora? Você conhece pessoas que estudaram? Muita gente. Eu também conheço várias pessoas que foram embora. Eu conheço pessoas que foram embora para estudar e ficaram. Pessoas que provavelmente teriam não voltar. Né? Teriam poderiam ter um papel relevante no crescimento do país. Né? E preferem não voltar porque acabam conhecendo um mundo novo, mais desenvolvido, e que aquilo é muito atraente. Claro. Qualquer pessoa que viaja para fora do Brasil não consegue, não tem como não comparar. Né? Você voltar com os mesmos olhos. Ele volta diferente. Você vai analisar. E o ideal seria que a pessoa voltasse, trouxesse esse conhecimento e investisse. Mas para isso você tem que ter tudo isso que a gente falou. Um ambiente que faça com que ele tenha a intenção de voltar, seja reconhecido, que tenha estabilidade, vontade de investir, que aquele investimento dê o retorno. Quando é que isso acontece? Quando é que isso acontece? Quando há investimento. E quando há investimento? Quando tem crescimento econômico. Se não tem crescimento, não tem poupança, não tem investimento. Então, se você não tem esse investimento, você tem que atrair. Encorajar o empreendedorismo, né? Tem que encorajar o estudo, você tem que dar a capacidade de estudo. Né? E a recomendação básica, né, no caso brasileiro, que é um país em desenvolvimento, é um forte investimento em educação básica. Educação básica é fundamental. Você precisa tirar as pessoas de uma situação mínima de... E o Brasil... Nesse sentido de atração de talentos, ele é um país que atrai talentos e traz cérebros da África e da América Latina. Eu que estudei na Unicamp, por exemplo, eu me lembro. Pessoal que estudou nas universidades paulistas, vários, diversos professores são de origem da América Latina. Que falam portunhol. Eu tive
Eu tive professores de vários lugares, mas eu me recordo muitos assim da América Latina. Sem dúvida. E a baixa qualidade também da saúde é um outro problema. Né? Claro. Você tem uma quantidade de pessoas que ficam doentes com muito mais frequência, você tem problemas de saúde pública básicos, problemas básicos de saneamento, problemas de atendimento básico, problemas o Brasil, que tem o PIB que tem hoje, ele investe em torno de 8% do PIB em saúde. Os Estados Unidos, que tem um PIB 20 vezes maior, ele investe mais de 17% do PIB em saúde. Ou seja, só em saúde, os Estados Unidos investe mais do que toda a riqueza que gira no Brasil. Né? Mas, claro, os Estados Unidos não é um exemplo muito bom de gastos em saúde, de uma alocação eficiente, até por conta das particularidades. É que saúde... Né? Mas a saúde, realmente, ela, além de ser um atrativo, né, os investimentos em saúde é um atrativo, você vê muito brasileiro indo morar na Europa, porque tem o sistema de bem-estar social muito desenvolvido, em que ele tem, ou às vezes já embutido nos tributos, ou um custo de seguro de coparticipação pequeno, né? Mas é algo que, além de atrair e reter talentos, né, você faz com que as pessoas aumentem a produtividade. Certamente. Você não gasta seu tempo indo ao médico se você tem saúde. Então, Exatamente. Desenvolver essa questão de cuidado de saúde. E o Brasil tem, um dos itens que eu acho que o Brasil é muito bom é a questão de vacinação. Ele tem um sistema capilarizado. Pelo menos foi, né? Foi. Ultimamente a situação de vacina está meio complicada. Ele foi bem sucedido, né? Como exemplo, e ter uma capilaridade muito bem desenvolvida. Isso é verdade. Né? Mas em relação às políticas de saneamento básico, que também está relacionado direto ali com a questão da saúde, ela é muito, muito, muito deficitária. Isso, e nesse microsistema, né, quando a gente fala de saneamento básico, eu acho que também é importante a gente considerar que é uma discussão que vai e vem. O Brasil não aceita muito bem investimento privado em algumas áreas. Saneamento me parece ser uma delas, e que me parece um grande equívoco, porque a gente está perdendo a oportunidade de utilizar capital privado, que quer remuneração, e a gente precisa dessa estrutura de saneamento básico que a gente não tem. Né? Então a gente tem cidades no Brasil que não tem tratamento de esgoto, aliás, não tem nem coleta de esgoto, né? Quiçá tratamento, né? E vários outros problemas ambientais que poderiam ser resolvidos, assim, ou pelo menos parcialmente resolvidos, com investimento privado, né? A gente tem tido alguma evolução, né? O marco regulatório melhorou, né? A gente tem uma situação um pouco mais atrativa, mas isso tudo também pode mudar de acordo com as posturas que forem adotadas pelos próximos governantes. E tudo que a gente falou, né, mais ou menos as bases que um país precisa para desenvolver o crescimento, e por que é importante? Né? Por quê? Vamos olhar na figura 1, aí, por que é importante o crescimento. Olha só... A gente tem dois momentos, né? Dois momentos, né? Olha só, o desenvolvimento em alguns países da sua renda per capita, né? Então a gente tem aí um comparativo de 5 países para começar: Venezuela, Argentina, Singapura, Japão e Coreia do Sul. Né? Então você vê a Venezuela com um PIB per capita, embora seja altamente concentrado devido à riqueza do petróleo, de $8.000 em 1950, praticamente um dos países mais ricos em termos de renda per capita nos anos 50. A Argentina também. E a Argentina também, com 6.000. E hoje em dia, né, em 2018, 3 anos atrás, você aumentou para 9.000 a renda per capita, sendo que você teve uma evasão gigantesca, né? Uma imigração gigantesca saindo da Venezuela. Acho que mais de 10% da população da Venezuela já migrou, já deixou. Está em frangalhos, né? O salário mínimo o salário mínimo hoje da Venezuela é em torno de $2. Né? Então você tem essa renda ainda concentrada na mão do governante. O governante está bem servido. É uma pena, né? Quando você olha para trás, né, e vê em 1950 a Venezuela numa situação melhor, a Argentina numa situação melhor.
E quando a gente olha para a Coreia do Sul, né, com $1.185, né, quer dizer... Era uma economia rural. Né, e assim, pós-guerra, né, Japão e Coreia do Sul estavam saindo da Segunda Guerra Mundial. Né, a Coreia ainda entrou em guerra depois. Então, e ainda passou a partir da década de 50, ali a divisão das Coreias. Né, Coreia do Sul e do Norte. Japão tinha sido... recebeu bombas atômicas no seu território. Na Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que eu acho também muito interessante de se observar, quando você falou da Venezuela, grande reserva de petróleo, não foi capaz de fazer com que o país tivesse um crescimento econômico expressivo e o bem-estar da população. Quando você olha para Singapura não tem nada de reserva, não tem nada de agricultura, não é nada... Singapura é do tamanho de Manaus. Pois é. Como é que tem mais habitantes cresceu? Porque ela atrai hoje em dia muito estrangeiro. E Singapura é um dos poucos casos de um país que ele era parte quando após a Segunda Guerra, Malásia e Singapura descobriram que não podia depender da Inglaterra para proteger, para autoproteção, porque a primeira coisa quando começou a Segunda Guerra, a Inglaterra puxou todos os seus frota naval para proteger a ilha da Grã-Bretanha e deixou desamparado, os japoneses invadiram. Primeiros meus, né? Mas assim. Então eles simplesmente fizeram a independência. Só que no meio disso, para os malaios, né, Singapura não era bom o suficiente. Então eles permitiram essa exceção. Não, vamos ser outro país para lá e a gente vai ser outro país para cá. E hoje a Singapura é um dos maiores exemplos de sucesso em termos de políticas estatais. Singapura é um caso muito curioso. Né? E muito curioso. Você vê a taxa de crescimento de Singapura ao longo desses 50, 68 anos, uma taxa de crescimento médio de 4,6% ao ano. Isso. Se você olhar, né, Singapura saiu de 4 a 89 mil. Né? Singapura é hoje um dos GDPs mais altos do mundo. Acho que hoje já está acima de 100 mil dólares. E Singapura, né? quando a gente olha, na verdade, para todos esses países e olha para os fatores que a gente estava discutindo, né? Juntando também outros dois fatores, que é livre comércio, um comércio mais livre e fluxo de capitais, né? Um fluxo adequado de capitais, e um sistema regulatório adequado, né? Quando a gente olha para essa situação, quando olha para Venezuela e Argentina, a gente vê muita dificuldade em estabelecer estabilidade, né? Não tem estabilidade, são golpes, são ditaduras, né? A Venezuela muito recente, a Argentina problemas e problemas com administrações recorrentes. E às vezes você, para quem acha que não foi golpe ou que não há golpe, às vezes é um derretimento das instituições, né? Completamente. Principalmente na Venezuela. Se for falar que ela não teve golpe porque não teve uma ruptura em termos de não ter eleição, mas houve um derretimento das instituições, da credibilidade. Né? Você pode pensar em termos de estabilidade. Estabilidade foi comprometida. Se não for um contrabandista, acho que ninguém vai investir na Venezuela. E os preços dos produtos que chegam na Venezuela, que são vendidos em dólares, são caríssimos. Caríssimos. E a Argentina eu acho que é um caso também extremamente interessante de se estudar, porque a Argentina segue os mesmos preceitos econômicos que tem utilizado por décadas. E sempre tem dado errado. A Argentina veio piorando. A Argentina chegou a ser mais rica que o Canadá, que muitos países do mundo. No começo dos anos 1900 era o quarto, quinto país do mundo em termos de riqueza. Aquilo tudo foi pro ralo. Né? E hoje você vê uma situação tão crítica na Argentina em termos de inflação. E toda essa riqueza ela foi investida em estrutura que Buenos Aires, apesar de tudo, é uma cidade absolutamente linda. Mas a Argentina, de modo geral, do ponto de vista de infraestrutura, é um país que é muito melhor que o Brasil. E você pega a infraestrutura e coloca uma política equivocada, atrás de outra equivocada, e o dinheiro vai saindo, Exatamente. Os investidores vão virando as costas. Era um país que tinha muita chance de porque se estabelecer. O dinheiro não escolhe bandeira. O dinheiro tem pátria. Ele vai onde tem as melhores condições. Rendimento.
né? E quando você olha para o Japão, né, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Japão, a gente já na década de 80 ouvia falar muito do incentivo ao estudo. Educação era uma meta que a gente via no Jornal Nacional, no Fantástico, né? Me lembro de reportagens a respeito da educação na Coreia do Sul. Singapura eu acho que é um pouco menos conhecido no Brasil, mas é um caso internacional muito interessante. É um hub financeiro. É o mesmo clima que Manaus. Né? Você está ali no tropical, floresta, assim. De floresta, com clima de monções. E Singapura é um hub financeiro. Um hub financeiro talvez e logístico. Logístico, financeiro. Né? O Japão também cresceu muito depois da pós-guerra, né? E a Coreia do Sul, o Japão se abriu também, né? Também, pós-guerra ele se abriu, foi uma das primeiras potências asiáticas para se abrir e permitir que o capital fizesse o trabalho de investimentos. A disciplina japonesa ajudava na questão no quesito educação, então todo mundo fazia muita educação, né? E o processo produtivo deles permitiu que eles acumulassem. A ilha do Japão, uma indústria, tudo quanto é lugar, ambulante, esse flutuante ali. Outro ponto que a gente estava discutindo, né? O Japão não produz nada de commodities, não tem reservas de não tem reservas petróleo. Naturais nenhumas, né? Muito pelo contrário, ele Coreia está num do Sul ambiente equivalente, um ambiente instável, cheio de terremotos, mas se superando para desenvolver. Aí na imagem seguinte, imagem 2... Põe pra gente a 2. A gente começa a ver também isso de uma forma mais ampliada, né? Vendo com outros países, né? Uma comparação em 2 períodos também, né, Eduardo? Uma comparação bem longa, que é 1950 a 2018, e uma mais curta, que é a partir de 2000 a 2018. Essa comparação mais curta eu acho que é bem bacana, quando a gente faz esse contraste, porque é um momento, né, em que a gente tem efetivamente o que a gente chama de globalização moderna, né? Quando a gente tem essa mudança das cadeias produtivas pelo mundo. Então aquelas coisas que eram fabricadas localmente começaram a ser fabricadas globalmente, as peças saindo de várias regiões do mundo. Então tudo foi mudando a partir de 2000, né? Então é o que aconteceu com a China, a gente consegue ver. O dinheiro ele procura, de uma forma agregada, a tua alocação eficiente. Então isso que mostra um pouco esse gráfico também, se você for analisar, né? Quando a gente analisa quando a gente estava falando que a China fez bem a lição de casa, de receber esse investimento externo e promover o crescimento, né? A gente consegue ver exatamente no gráfico, né? Quando a gente olha para a China, a gente consegue ver a barra escura, que é de 2000 a 2018, bastante superior entre 1950 e 2018, em comparação. Né? E a percentual de crescimento é muito expressivo, né? E é importante, claro, a gente vai olhar aqui, por exemplo, para os Estados Unidos, né? E olhar e pensar que os Estados Unidos cresceu muito pouco. É que Estados Unidos e esses países europeus, de um modo geral, cresceram de forma estável. Né? Eles não têm picos absurdos de crescimento. E já tem uma população envelhecida também, que você precisa de uma reposição de pessoas, e eles têm essa dificuldade de ter reposição de pessoas, então eles fazem aquelas políticas altamente proibitivas de imigração, mas ele olha para o lado. Não pode passar aqui, mas eu estou olhando para lá. E tem países que fazem isso de forma muito adequada, né? O Canadá faz essa busca por imigrantes que ele considera... Canadá, Nova Zelândia, Austrália, tem grandes vazios demográficos também, né? E a gente faz essa divisão aqui, né? Quando você olha para o lado esquerdo, né? Você Brasil, vê países, né? Você vê países mais, digamos assim, mais estáveis, né? E do lado direito você vê países emergentes que cresceram mais nos últimos tempos, né? Ou pelo menos a maior parte, né? E a gente vê o Brasil ali, do fim da imagem, né? Ele é o quinto, né? África do Sul lá no final, Argentina, a gente tem um comparativo também que é interessante, Peru e México, né? E aí finalmente o Brasil. Você vê que o Brasil anda muito próximo ali ao México, tem um gráfico muito parecido com o do México. Parecido. Né? Parecido também com Índia, parecido com o Egito. Né? São crescimentos pouco expressivos, né, em termos de percentual. Quando você olha, por exemplo, para a Etiópia cresceu bastante nos últimos tempos, na última década. E a gente, evidentemente, olha para a China
com um estúpido crescimento aí de 8,5%, 9% anualizado. A Índia cresceu bastante também. 2000 a 2018. A Índia também, né? A Índia cresceu bastante. E por que você acha que o Brasil cresceu menos de 2000 a 2018 do que entre 1950 e 2018? Quais que foram as transformações que ocorreram aqui? Pois é, Eduardo, eu acho que a gente tem uma evolução razoável do Brasil na década de 60, né? A gente tem 50 e 60, acho que o Brasil cresce bastante nessa época. E o milagre econômico nos 70? Até a crise do petróleo, acho que a coisa pegou mais grande, pesado. Assim, 73, assim, como ele abriu o 79 mercado, pegou, 70, né? Nos anos 70, então veio muito capital. Era muito controlado, né? A gente tinha pouca mobilidade dentro do Brasil. Uma ideia de autarquia por parte do governo. Isso. A gente era que bem fechado. É o conceito do país que quer desenvolver todas as competências possíveis e inimagináveis, né? Sem tentar se especializar naquilo que é bom. E no caso brasileiro, né? A gente... Também um exame muito interessante de se fazer na época desse milagre econômico, do crescimento brasileiro. O crescimento brasileiro, por mais esquisito que possa parecer, né, que era um governo militar considerado de direita, muitíssimo parecido com o modelo chinês, que fez uma quantidade enorme de empresas públicas ou coisa parecida, né, controlado por tecnocratas ou até políticos, né. Estrutura, no caso chinês era político porque tinha a figura do partido, no caso chinês, do comunista, é muito forte. Né? No caso brasileiro não, mas é equivalente, quer dizer, então a gente tinha empresa de todo tipo. A ideia de que o Estado deveria desenvolver a economia era muito forte. Isso aconteceu na China, e a China, quando percebeu que a coisa não andava, ela resolveu abrir de forma controlada para o capital estrangeiro, para que esse capital estrangeiro fosse aos poucos determinando para onde o dinheiro ia. E foi ao longo do tempo, na história da China, a gente saiu dessa base praticamente inteiramente estatal para uma composição de capital privado bastante relevante. Né? E tende a crescer, pelo menos é a ideia do dual plan chinês. No caso brasileiro, a gente chegou na década de 90 com muitas empresas que começaram a ser privatizadas ou fechadas, né? E aí a gente reduz o papel do Estado. Aí a gente efetivamente começa a atrair capital estrangeiro, né? Isso foi bastante positivo, na minha opinião, embora tenha sido paralisado ou, digamos assim, congelado, né? Por algum tempo e por uma série de problemas. Mas no caso brasileiro, né, eu acho que falta pra gente aqueles fatores, muitos fatores a gente deve melhorar ainda. Sim. No caso chinês, eu acho que eles conseguiram bastante evolução também nos últimos tempos. Mas a gente ainda conta com, por exemplo, instabilidade política, que a gente está vivendo hoje. Insegurança jurídica. Insegurança jurídica, a gente tem uma disputa aí entre executivo e judiciário constante, né? Hoje a mídia é essa. Isso não é uma exclusividade do Brasil, a gente tem um caso próximo, talvez um modelo parecido, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem os aliados do Trump também agora sendo alvo de investigação, como está acontecendo aqui no Brasil. Né? Então essa instabilidade política eu acho que é um pouco generalizada por conta aí de uma estrutura esquisita, né? Que tem acontecido nos últimos tempos. Uma democracia meio estranha, em que a gente tem figuras específicas que instituições que estão caídas, deixando de cumprir o papel e se transformando. Estão se transformando de uma forma estranha. Uma confusão. Parece que todo mundo quer entender de tudo, né? É meio complicado isso. E aí quando a gente passa para a imagem 3, a gente vê de uma outra perspectiva o PIB, né, o crescimento per capita. Lá no gráfico anterior a gente estava vendo em termos percentuais, o que pode distorcer a ideia, porque você pode ver como eu falei no caso dos Estados Unidos, né, a gente via um percentual de crescimento baixo, distorce a ideia, porque quando a gente olha para o valor, né, é que a gente tem uma ideia mais real. Né? Então, embora, quando a gente olha aqui para os Estados Unidos, né, embora a gente tenha tido um crescimento baixo em termos percentuais, comparado, por exemplo, à China, quando a gente olha
no final, o último país, que é Estados Unidos, no gráfico, né? A renda per capita anual, né? Você vê um crescimento bastante expressivo, chegando aí a quase 60 mil dólares em 2018. Né? Se você andar na linha dos 60 mil dólares, você vai ver que aí só passa Irlanda e Singapura. E Singapura. Né? Irlanda me surpreende. Né? Surpreendente, né? Se você comparar, inclusive, os outros períodos. Que a Irlanda tem? Ela tem um ambiente financeiro muito desregulado. Ou seja, ela permite que muita liberdade de empreendedorismo por parte das instituições financeiras ou das pessoas que têm novas ideias para desenvolver na Irlanda. O trabalho na área de finanças ele é um dos mais bem remunerados. Lá é um hub financeiro. É um hub financeiro. Ele também assim como Singapura. Né? E tem também, apresenta algumas vantagens tributárias que atraem capital. Sim, claro. E tem também, é também um hub tecnológico. Né? Hoje há muita atração você acaba atraindo tudo, né? De tecnologia de informação, né? para a Irlanda. E aí quando você olha para o Brasil, né? O Brasil está lá em cima, quer dizer, está na metade, aí ele é a gente for descendo, a gente vai ver Etiópia, China, né? Você vê que China, embora tenha tido um crescimento muito expressivo, em 2018, número de 2018, né? A renda per capita é 20 mil dólares. Né? É maior que Índia, é maior que Paquistão, né? Mas quando você olha para a Coreia, é menor. Quando você olha para a Turquia, é menor. Né? E quando você olha para o Brasil... você vê que o crescimento entre 1980 e o último dado, que é de 2018, você vê que o crescimento per capita em dólar é muito pequeno. É como a gente estava falando, né? Quando a gente olha em percentual, como era muito baixo, né? O crescimento ele é muito alto, mas o resultado nominal, né? O valor... Isso é muito importante, a questão, a massificação na educação de uma forma com qualidade. Né? Então, quando você pega esses medidores de educação, como o exame PISA, por exemplo, você vê que, por mais até que em termos nominais, per capita, o investimento em educação tenha aumentado, ele talvez não tenha sido feito na direção correta. Né? Então você tem que qualificar esse tipo de investimento para ter o retorno desejado. E a gente parece que não faz o recomendado. Porque nem sempre... Claro, a ciência ela tem que estimular todos os ramos do conhecimento, mas a decisão de que ramo que você vai priorizar é uma decisão política. Então, se você for estudar, vamos resolver gastar muito dinheiro estudando o sexo dos anjos. É uma discussão que vai ser infinita, sem um retorno realmente bom, a não ser para o cara que for vender livro de sexo dos anjos. E tem coisas assim, né? É questão do alinhamento de incentivos, que eu acho muito interessante de discutir. É um ponto fundamental em economia e que é ignorado, muitas vezes ignorado. Especialmente quando entra política. Né? Então, quando a gente para pensar no que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tinha uma política de patentes em universidades que não favorecia o pesquisador. E quando você olha a quantidade de patentes, no momento em que essa política é alterada, em que favorece o pesquisador, é inacreditável. A produção de conhecimento é incentivada de tal modo, porque o incentivo do ser humano não pode ser desconsiderado. Claro. Me parece que o equívoco de toda a política, ou de pelo menos boa parte da política aplicada no mundo, é simplesmente ignorar o equívoco. Né? No caso chinês, a gente tem um caso muito interessante, na minha opinião. Ignorar o equívoco, ignorar o fator humano. É o equívoco ignorar, né? Quando a gente olha para o caso chinês, essas primeiras empresas chinesas, né, estatais, não havia a possibilidade de lucro. E todas as pessoas ganhavam a mesma coisa. O que aconteceu com o tempo? A produtividade dessas pessoas foi caindo, chegando a um ponto mínimo. Porque, de fato,
se ela produzisse 1 ou 100, não ia fazer diferença. Uhum. O ser humano vai fazer o quê? Mesmo sendo chinês, é ser humano. Assim, Claro. O raciocínio é equivalente. Claro. Embora seja uma cultura muito diferente, o incentivo tem que existir. Uhum. Se ela não tem um incentivo para produzir, se ela não vai ganhar mais porque ela vai produzir mais, ela simplesmente não faz. Né? E isso ficou muito claro para os chineses. Né? Então, eles mudaram muito esse comportamento ao longo do tempo, embora tenham aí sentimentos de volta a essa... Está embutido aí no sentimento socialista de que você não pode muitas vezes ter lucro, ele tem que ser controlado. Isso é arriscado. Que deu uma afugentada nos investidores, né? Temos no mesmo caso, em China que crescem essas taxas. No caso chinês, a gente tem visto isso nos últimos anos com maior atuação do governo chinês em, por exemplo, intervenções, empresas privadas. Bem midiáticas, que ficam bem Hoje, no subconsciente coletivo daquilo que você pode ou não pode fazer enquanto detentor do meio de produção. Ontem, não sei se foi ontem ou hoje, 2 ou 3 CEOs de construtoras, de incorporadoras chinesas foram em cana, foram presos, estão sendo investigados lá por corrupção. Porque como é muito ligado aos membros do partido e é onde a pessoa vai decidir a alocação e ela não necessariamente é eficiente, o cara constrói um complexo, né, de moradias num lugar que não tem ninguém, de repente ninguém vai mudar lá, mudar para lá, aquilo ali não tem venda, aquilo ali vira um passivo, né, muito grande, um prejuízo muito grande para essa construtora que uma hora... Esse é um problema da estrutura chinesa. Aí eles vão buscar o culpado, né? Porque tudo na China é planejado. Né? Então, se tudo é planejado, né, existe um comitê, um grupo que define o que vai ser feito em cada cidade. E você tem que aceitar toda aquela estrutura. Não quer dizer que aquela seja certa. Então, a falta de incentivo... esse modelo me parece perigoso, assim, eu não sei. Você tem que realmente dar muita sorte de saber escolher bem. Né? No caso chinês, você vê casos... tem um vídeo interessante que você mostra pra gente, né, Eduardo? Não sei se a gente pode compartilhar uma hora dessa com os colegas. Você vê prédios novos sendo derrubados. Não parece ter sentido fazer aquilo, mas talvez tenha algum sentido político, né? Perfeito. Bom, esse era o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Talvez um assunto áspero, né? Um pouco de economia, mas muito interessante para refletir, pensar a respeito do que pode acontecer com o país quando ele desconsidera, né, esses fatores de crescimento. A chance de crescer pode ser muito reduzida. Isso impacta toda a vida daquela população e você, como investidor, né, também pode ter seus investimentos afetados. Analisar um país com essas características ou com esses fatores, esses atributos, pode ajudar a fazer bons investimentos. Com certeza. Então, esse foi o On Money de hoje, falando sobre crescimento econômico. A gente espera que você tenha gostado. Siga a gente nas nossas redes sociais. Qualquer sugestão, crítica ou observação, pode mandar também um e-mail para a gente no onmoney@gmail.com. Valeu! OnMoneyCast. OnMoneyCast? onmoneycast@gmail.com. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tá na descrição do vídeo, em caso de problema. Tchau, tchau.